Nesse vídeo a gente vai transformar juntos essa representação que já vem por padrão no ArchiCAD numa planta humanizada bonitona como essa daqui para você apresentar os seus projetos e o melhor 100% no ArchiCAD. Fala galera, Léo Vieira aqui. Se você tá chegando agora, por aqui a gente fala de ArchiCAD e de metodologias BIM, então se você gosta desse assunto, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, dessa forma você vai ficar sabendo de tudo que tá rolando por aqui. Hoje a gente vai desenvolver juntos uma planta humanizada criada 100% no ArchiCAD. Não sei se você sabe ou não, mas existem diversas formas da gente desenvolver isso aqui dentro. Por exemplo, essa planta que você tá vendo aqui na tela também foi desenvolvida 100% no ArchiCAD, só que através de uma estratégia de render. A vantagem de desenvolver humanizadas com render é justamente a gente ter uma apresentação um pouquinho mais comercial, que é diferente do método que eu vou mostrar nessa aula. Nessa aula a gente vai desenvolver através de sobreposições gráficas com tramas de imagem aplicadas no nosso desenho. Então veja que essa planta humanizada tem um aspecto um pouquinho mais suave do que a outra. Ela tem um aspecto mais de ilustração. E eu particularmente gosto bastante de misturar um pouquinho do desenho técnico. Veja que todos os nossos bloquinhos aqui ainda estão brancos, que é a representação nativa do próprio ArchiCAD, misturada com tramas de imagem aplicadas nos pisos, aqui no deck, na piscina, no piso da casa e assim por diante. Caso você não conheça, uma sobreposição gráfica nada mais é do que uma forma, como o nome diz, de sobrepor o nosso desenho através de regras, através de critérios. Ou seja, basicamente o que essa ferramenta faz é criar uma varredura em todo o nosso desenho, em todo o nosso modelo e aplicando uma representação gráfica específica que a gente vai configurar. Então agora que você já entendeu onde que a gente vai chegar, vamos lá, vamos começar a colocar a mão na massa. Bom, então vamos lá. A primeira coisa importante para a gente desenvolver uma boa planta humanizada é a gente ter boas texturas aplicadas no nosso modelo. Então aqui, por exemplo, a gente já tem água, concreto, grama, madeira de demolição, madeira deck, tudo isso daqui já está aplicado no nosso modelo. Só que se eu criar uma trama de imagem com essas texturas, o nosso desenho vai acabar ficando muito saturado. Eu particularmente não gosto nada disso. Então o que a gente pode fazer nesse caso? Eu posso abrir essa imagem num software de edição, pode ser qualquer um do Windows ou do Mac, que já vem por padrão mesmo, ou poderia ser no próprio Photoshop. E a ideia é a gente deixar essa textura mais esbranquiçada, um pouco mais suave. No Photoshop, por exemplo, eu vou digitar o Ctrl U ou Command U e vou acrescentar mais luminosidade. Eu vou colocar aqui 60, por exemplo. Então veja que dessa forma ela já fica mais esbranquiçada. E aí a partir desse momento é só a gente exportar essa imagem. Numa outra pasta específica eu coloquei aqui uma pastinha com menos saturação. Então fazendo com cada uma dessas texturas a gente vai ter essas texturas aqui que são muito mais suaves do que as outras. E são essas texturas que a gente vai usar nas nossas plantas humanizadas. Só para deixar claro, como essa edição é muito simples, você não precisa de Photoshop. Você pode abrir essa imagem em qualquer editor simples de imagens do Windows ou do Mac. Por exemplo, aqui eu tô na pré-visualização do Mac, mas no Windows acontece de uma forma muito parecida. Você tem aqui uma aba de ajustes da imagem que você pode controlar, por exemplo, as luzes, a saturação. Então, como eu falei, é uma edição muito simples. A gente só vai deixar as texturas mais suaves. Bom, então agora que a gente já configurou as nossas texturas, a gente vai começar a colocar sombras na nossa planta. São elas que vão dar um toque mais refinado no nosso desenho. Bom, então a partir do ambiente 3D, a gente vai habilitar aqui os nossos cortes 3D. Dessa forma surgem aqui essas tesourinhas. É só clicar e jogar aqui uma altura que a gente vai estabelecer de 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, por exemplo. E vamos aqui em finalizar. E agora a gente quer uma visualização de cima, então eu vou clicar com o botão direito, definições da projeção 3D, e vou usar a opção axonométrica. Aqui na casinha eu vou visualizar ela de cima e vou girar essa câmerazinha até encontrar o ângulo que eu quero, que no nosso caso é de 270. Vamos dar um OK. E pronto, dessa forma a gente já está visualizando o nosso modelo de cima. E aqui eu vou clicar com o botão direito, estilos 3D, e vou nessa segunda opção chamado esquemático sombreado, sombra do sol. Dessa forma ele está projetando as sombras vetoriais. Também é muito importante eu desligar os vegetais das nossas árvores para não ficar muito pesado. E agora a gente vai copiar as nossas sombras, e para isso a gente vai usar aqui em cima o nosso retângulo de seleção. Vou clicar aqui de um lado para o outro aqui no nosso projeto e vou dar um Ctrl C. E agora é muito importante que esteja pré-configurado dessa forma. Aqui em elementos construtivos nenhum, sombras em polígonos e aqui embaixo polígonos sem moldura. Vamos dar um OK então para copiar e vamos voltar aqui para o nosso desenho. E agora eu vou dar um Ctrl V para colar. Localização original, ampliando os elementos colados, OK, e vou clicar fora para confirmar. Como muitas tramas foram para baixo, aqui do lado esquerdo com a ferramenta de trama, Ctrl A ou Command A, eu vou clicar com o botão direito e na ordem de visualização vou trazer aqui para
pra frente. Aqui em cima, no tipo de trama, eu também posso alterar. Vou colocar, por exemplo, 15%, de um cinza mais forte, por exemplo, esse daqui, 218. E aqui embaixo eu vou colocar a opção transparente. Como essas tramas estão cortadas, uma outra coisa que eu também poderia fazer é entrar aqui em edição, dar nova forma e consolidar as nossas tramas. Dessa forma ele vai tentar juntar as tramas. Então pronto, agora a gente já tem sombras na nossa planta. A única desvantagem desse método é que ele não é atualizado automaticamente. Como as nossas sombras são 2D, se a gente mudar o nosso projeto, a gente vai ter que fazer o processo novamente. Bom, então agora para começar a criar as nossas tramas de imagem, a gente tem que vincular, tem que associar a pasta com as texturas que a gente criou ao nosso arquivo de ArchiCAD. Então para isso, aqui em cima em Arquivo, Bibliotecas e Objetos, Gestor da Biblioteca, eu vou clicar aqui em Adicionar. Selecionei a pasta onde estão as nossas texturas e vamos escolher. Então pronto, só dá um OK, ele vai carregar. Então pronto, dessa forma a gente já vinculou as texturas ao nosso projeto. Bom, então agora a gente já está pronto para começar a criar as nossas tramas de imagem. Bom, então aqui em cima, dentro de opções, atributos do elemento, eu vou na opção de tramas. Vou criar uma nova trama com essa opção aqui, ó, de trama de imagem. Vou colocar o nome de piso de concreto. Ok. Aqui em cima do lado direito, vamos na opção de listar. Dentro da pastinha que a gente acabou de associar, vamos pegar o concreto e vamos adicionar. Aqui em cima a gente pode configurar o tamanho dele. Vou colocar aqui, por exemplo, 5, para ele ficar maior. E aqui em cima é muito importante usar ele, além da trama de desenho, também na nossa superfície. Então pronto, simples assim, vamos dar um OK. E agora a nossa trama de imagem já foi criada. E aí, claro, você vai repetir esse processo para todas as outras texturas também. Bom, então agora que a gente já tem as nossas tramas de imagem, a gente vai começar a criar junto as nossas sobreposições gráficas. Bom, então aqui em cima no menu, dentro de documentação, sobreposições gráficas, eu vou criar uma nova combinação. Uma outra estratégia seria a gente clicar aqui embaixo nesses dois quadradinhos. Vamos criar uma nova sobreposição com o nome de planta humanizada. E agora a gente vai criar e gerenciar as nossas regras. A primeira regra que a gente vai criar é uma regra chamada tudo em corte cinza. Eu tô colocando esse nome só para efeito didático, tá? Vamos dar um OK. E aqui em cima eu vou dizer que todos os elementos que estiverem cortados, eu vou colocar uma sobreposição sólida na nossa trama. Então os pilares, as paredes, etc. Também vou esconder os separadores de camada. E como a gente quer representar eles cinzas, eu vou substituir a caneta do primeiro plano da trama por uma caneta cinza, por exemplo, 219. E além disso, o contorno dos elementos que estão cortados, eu vou substituir por uma linha de número 1. Vamos dar um OK então e vamos adicionar essa regra, buscando aqui em cima por cinza, tudo em corte cinza eu vou adicionar. Pronto. Vamos dar um OK para ver como é que tá ficando. Olha só que legal, dessa forma a gente já tá vendo que todas as paredes e pilares ficaram cinzas. Também é importante eu trabalhar aqui embaixo com o conjunto de canetas 1:50, que é um tom preto e branco. Então pronto, dessa forma o desenho já mudou um pouquinho. Vamos voltar de novo aqui para sobreposições e vamos de novo aqui nas nossas regras. Então vamos criar mais uma regra com o nome de humanizada, piso de concreto. Então aqui em cima agora eu vou buscar todas as nossas lajes e vou adicionar um critério, buscando aqui o critério de superfície do topo. Essa daqui são as lajes das áreas de estar. Vamos buscar aqui a superfície de concreto que eu apliquei lá no ambiente 3D, substituindo por uma trama, não no corte, mas no topo. Posso adicionar também as tramas de desenho e busquei aqui embaixo o nosso piso de concreto. Então dessa forma eu tô falando para o ArchiCAD que todas as lajes que tiverem essa superfície vão ser substituídas pela superfície que a gente criou juntos. Vamos dar um OK então e vamos adicionar essa regra, buscando aqui em cima por concreto, humanizada piso de concreto, e vou jogar ela aqui para cima porque ela tem mais prioridade. E olha só que legal, dessa forma a gente já aplicou aqui a nossa textura humanizada de concreto no nosso piso. Então voltando aqui para as nossas sobreposições, eu vou criar mais uma regra, duplicando essa daqui existente, com o nome de humanizada, deck de madeira, em que eu vou buscar todas as nossas lajes que tem a superfície de madeira deck, que é a que está aplicada, claro, no meu deck, vou substituir pelo deck de madeira que a gente tinha criado juntos. Vamos dar um OK, vamos adicionar essa regra e vamos buscar aqui a regra de deck de madeira. Perfeito, então é isso aqui que eu quero. Vamos ver como é que ficou. E aí dessa forma a gente já tem aqui o deck aplicado. Bom, então de novo na nossa sobreposição, de novo a gente vai criar uma nova regra, duplicando essa, dessa vez com o nome de humanizada, grama. Ok. Como eu quero todos os nossos terrenos, aqui em cima eu vou buscar somente os elementos que a tipologia é de malha. Vou colocar a textura humanizada de grama humanizada que a gente criou. E vou aproveitar também para substituir as linhas. Vou buscar aqui, por exemplo, um cinza claro 220. Vamos dar um OK, adicionar essa regra de humanizada grama e vamos ver o que acontece.
Então olha só que legal, dessa forma a gente já tem aqui uma texturinha na nossa grama. Se você gostou desse conteúdo até aqui, tenho certeza que você vai gostar bastante do nosso curso Produtividade ArchiCAD, um curso que a gente desenvolve esse projeto que você está vendo do absoluto zero até o executivo e detalhamento. O curso Produtividade ArchiCAD é um curso que vai do absoluto zero, dedicado para iniciantes, mas não se engane, apesar dele ser um curso para iniciantes, ele não é considerado um curso basiquinho. Nesse curso você vai aprender a modelar, documentar, organizar o seu projeto, renderizar, publicar. Além disso, a gente vai passar por 2 exercícios práticos, que são exercícios de experimentação. Neles você vai aplicar na prática tudo que a gente está vendo na teoria. E a ideia desse curso é simular na prática todo o fluxo de um projeto de verdade dentro de um escritório de arquitetura. Desde a concepção, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, compatibilização de estrutura, até todo o pacote de projeto executivo, com plantas de civil, elétrica, hidráulica, pisos, bases e rodapés, luminotécnico, forro, tabela de esquadrias, ampliações de áreas molhadas, detalhamentos. Ou seja, a gente vai na prática do absoluto zero até um desenvolvimento completo de um projeto de arquitetura. Esse daqui foi só um resumo, tem realmente muito conteúdo nele. Se você quiser ver a apresentação completa, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, então voltando aqui para o nosso projeto, aqui no nosso Home Theater e no nosso hall, a gente aplicou uma superfície diferente no piso, que é essa daqui chamada madeira ripado 90. Então a gente também vai ter que criar uma regra para ela. De novo, em gerenciar regras, vamos criar uma nova regra, duplicando qualquer uma que a gente criou. Vamos colocar aqui o nome de humanizada, hall e home. Então todas as lajes que tiverem na superfície do topo a superfície de madeira ripado 90, eu vou substituir pelo deck de madeira 2. Vamos dar um OK e da mesma forma vamos aplicar a humanizada, hall e home no nosso projeto. Vamos dar um OK. E dessa forma no hall e no nosso home agora a gente já tem uma textura. De novo na nossa sobreposição, vamos criar mais uma regra, duplicando alguma dessas existentes, com o nome de humanizada piscina, ok? Ou seja, todas as lajes que tiverem no topo a superfície de água ondulante, a gente vai substituir pela textura humanizada de piscina. Vamos dar um ok, vamos adicionar e adicionamos aqui humanizada piscina no nosso projeto, vamos dar um ok e agora a gente já tem uma texturinha na piscina. Bom, agora a gente vai aplicar uma superfície de pedra em toda essa borda aqui da piscina. Só que nesse caso a gente usou a ferramenta de parede, olha só. Pedra lasca aplicada nas superfícies externa e interna. Então da mesma forma, vamos voltar aqui na nossa sobreposição, gerenciar regras, vamos criar mais uma regra, duplicando uma existente e vamos colocar o nome de humanizada pedra lasca. Ok, dessa vez a gente vai buscar todos os elementos de parede, vamos tirar essa superfície do topo e adicionar uma outra, que é a superfície da face externa, olha só. Ou seja, todas as paredes que tiverem a superfície de pedra lasca, eu vou substituir por uma trama de pedra lasca que a gente tinha criado. Ok, então, vamos adicionar a regra de humanizada pedra lasca. Perfeito, vamos dar um ok. E aí, olha só que legal, a gente já aplicou aqui a humanizada em todas as bordas do projeto. Então, de novo, na sobreposição, vamos criar mais uma regra, duplicando alguma dessas existentes de novo. Vamos colocar o nome de humanizada mosaico. Essa regra a gente vai aplicar aqui na nossa entrada, na garagem de carros. Então, todas as lajes que tiverem a superfície de mosaico português, eu vou substituir pela textura humanizada de mosaico português. Ok, vamos adicionar humanizada mosaico e vamos ver como é que ficou. Dessa forma a gente já tá vendo ela aqui na entrada. Bom, agora a gente vai criar novas regras de sobreposição para as nossas escadas e para os nossos bancos que funcionam de uma forma um pouquinho diferente. Nesse caso ficaria muito complicado de identificar a superfície desses elementos, então a gente poderia usar outras estratégias, como as propriedades, IDs, vegetais, por exemplo. No nosso caso eu vou usar o ID porque é um processo muito mais simples. Então olha só, a primeira coisa é selecionar esses dois bancos e aqui em cima no ID eu vou colocar a palavra bancos. Então agora a gente vai criar uma regra com esse critério. Gerenciar regras, vou criar uma nova regra, duplicando uma existente e vou colocar o nome de humanizada bancos, ok? Aqui em cima então eu vou buscar como critério a ferramenta de guarda-corpo, vou apagar esse critério que está aqui e vou adicionar mais um critério de ID do elemento. E aqui dentro eu vou escrever a palavra bancos. Aqui embaixo vou buscar a textura de deck de madeira que a gente tinha aplicado no nosso piso. Vamos dar um ok, vamos adicionar essa regra com o nome de humanizada bancos. Perfeito, vamos dar um ok. E olha só que legal, dessa forma a gente já tem as texturas aqui nos bancos. E esse mesmo processo a gente vai fazer aqui na nossa escada, aqui no nosso ID. Eu vou escrever escada de madeira. Então, de novo, aqui nas nossas sobreposições, vamos criar agora mais uma regra, duplicando uma existente, com o nome de humanizada escada de madeira. Dessa vez eu vou buscar todos os elementos de escada, vou tirar essa regra, adicionar uma outra
de ID do elemento. Então todos os elementos de escada que tiverem no ID escada de madeira, eu também vou adicionar a textura de deck de madeira 1. Perfeito? Vamos adicionar a regra de escada deck de madeira aqui no nosso projeto, ok? E dessa forma a gente já adicionou a textura. E ficou faltando essa última escada aqui, que tem um material diferente. Essa daqui é uma escada que eu vou colocar aqui no ID, escada madeira de demolição. Posso até copiar esse texto, vou criar então aqui mais uma regra, gerenciando as regras, duplicando alguma existente, com o nome de humanizada, madeira de demolição. Da mesma forma então, vou buscar aqui as escadas, vou trocar aqui essa opção pelo ID do elemento e vou colar esse texto que eu acabei de copiar aqui, substituindo então por uma textura de madeira de demolição. Vamos ver então como é que fica. Adicionei essa regra aqui no nosso projeto, madeira de demolição, e vamos dar um ok. E olha só que legal, dessa forma ela já aparece aqui no nosso projeto. A gente também tem essa escada aqui no nosso hall de acesso, mas como ela é metálica, eu vou deixar ela branca mesmo. Para finalizar nossa planta humanizada, eu vou fazer com você só mais algumas regras para a gente dar um acabamento no nosso desenho. Então olha só, veja que as linhas aplicadas nos nossos objetos e nos nossos terrenos estão muito escuras, estão pretas. Eu particularmente gosto bastante de deixar num tom cinza claro. Então agora de novo aqui nas nossas regras, eu vou criar mais uma regra, duplicando também uma existente, com o nome de objetos e terreno em cinza claro. Dessa vez então eu vou buscar todos os nossos objetos e também vou adicionar mais um outro critério que também é o tipo de elemento. Ou seja, todos os objetos ou todas as nossas malhas, eu vou substituir somente as nossas linhas por um cinza claro, por exemplo, 220. Vamos dar um ok, vamos adicionar objetos e terreno cinza claro, vamos deixar aqui embaixo, aproveitar e jogar isso aqui para baixo também. Vamos dar um ok então para ver como é que ficou. Olha que legal, como fica muito mais suave, né? E uma coisa muito legal também é a gente deixar as árvores brancas e tracejadas. Vamos ver então como é que fica. Vamos criar uma nova regra, gerenciar regras, de novo em novo, duplicando uma existente, com o nome de árvores tracejadas. Ok. Então eu vou buscar todos os elementos de objetos, vou tirar esse critério também, vou adicionar mais um critério que é o critério de nome e vou colocar aqui o critério árvore. Então o tipo de linha que eu quero é um tipo de linha tracejada, vou substituir o contorno dela por uma caneta branca, número 19. Como eu quero deixar as árvores vazadas, eu vou colocar a opção de trama vazia e vou escolher uma trama de fundo também no topo e de desenho transparente. Vamos ver então se deu certo. Vamos adicionar esse critério de árvores tracejadas, só que eu vou deixar esse critério aqui por cima de objetos e terreno em cinza claro, justamente porque essa regra tem mais prioridade do que essa outra. Vamos dar um ok. E olha só que legal que ficou. Dessa forma a gente já tem árvores brancas, tracejadas e transparentes. Um último detalhe que pode ser bem interessante também é a gente colocar em todos os objetos um tonzinho de cinza bem suave. Então voltando aqui nas nossas regras, se eu entrar aqui nessa regra que a gente já tinha criado de objetos e terreno em cinza claro, posso sobrepor a trama por uma trama bem suave, por exemplo, 25%, no topo e no desenho, não no corte, com o primeiro plano da trama, também no topo e no desenho, não no corte, com uma caneta número 18, por exemplo. Vamos ver então como é que fica. Vamos dar um ok. E olha só que legal que fica. É um detalhe bem sutil, mas que faz diferença na nossa representação. Então dessa forma a gente finaliza por aqui a nossa planta humanizada desenvolvida 100% no ArchiCAD. E aí, o que você achou do vídeo? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se você chegou até aqui é porque esse conteúdo realmente foi relevante pra você, então por favor deixe seu like, ele é super importante pra gente. Aproveite e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e se você quiser evoluir ainda mais em ArchiCAD e metodologias BIM, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os links dos nossos cursos. Vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente, beleza? Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.